Olá, sejam muito bem-vindos, alunos da nossa rede na TV, da Rede Municipal de Ensino. A aula é para vocês do ciclo 2, do 4º ao 5º ano, com a professora Maria Tereza, de Língua Portuguesa. Tudo bem, Pro? Tudo jóia, Carol? Pro, qual é o tema da nossa aula de hoje? Hoje a gente está com uma temática de revisões sobre a compreensão textual, a compreensão que o leitor tem na hora de ler e interpretar os textos. Super importante, então já sabem, fiquem atentos que a aula de vocês vai começar agora. Pois bem, alunos, como eu disse, essa é mais uma da nossa série de aulas de revisões, tá certo? E eu já dei uma dica, né, para Carol, que hoje a gente está com compreensão, tá certo? A compreensão do leitor. É uma atitude que o leitor precisa ter para interpretar os textos. Exatamente. A forma como o leitor vai localizar informações explícitas no seu texto, tá bem? Vamos ao nosso primeiro texto, nosso primeiro gênero textual. Opa, que delícia, hein? Uma batida de morango. Que gênero é esse que nós temos aqui na nossa tela? Batida de morango. Parece uma... É de contar? Tem números aí, é verdade. Mas esses números aí nos fornecem o quê? A quantidade. Exatamente. E que partes são essas? Ingredientes e modo de preparo. Eu estou percebendo que esse tipo de texto é um texto que vai me instrumentar, está me dando ordens para que eu prepare uma receita. Exatamente. Esse gênero textual é uma receita. Vamos à leitura? Vou dar um zoom aí na sua tela. Ingredientes dessa batida de morango: 250 gramas de morangos, 2 bananas da prata, 200 ml de leite, açúcar a gosto. Modo de preparo: lavar os morangos e cortar em pedaços. Descascar e cortar as bananas em rodelas. Bater o leite junto com as frutas no liquidificador e acrescentar o açúcar. Gostou? No final da aula você faz esse preparo aí bem gostoso, hein? Pois bem, essa receita, ela diz o que ao leitor? Esse gênero textual, ele vai nos dar instruções para que nós preparemos esta comida, esse suco, né, essa vitamina de morango, de uma forma que a gente não pode fugir um pouco da receita. Porque se a gente modificar esses ingredientes, a gente vai ter outra receita, tá certo? Ela vai deixar de ser batida de morango. Exatamente. Vamos aqui identificar, localizar como vai ser esse preparo, o que é que eu preciso, enquanto leitora, fazer para preparar essa receita? O texto me diz que eu preciso antes lavar as frutas e cortar em pedaços. Também vou precisar descascá-las. Exatamente, ele está me dando todo o passo a passo, toda a orientação do preparo. E depois eu vou ter que bater. Olha como são esses verbos: bater, lavar, descascar. Exatamente, são verbos que nos impõem ordem, são os comandos. Exatamente. E nós vamos depois acrescentar o açúcar. Combinado? Conseguimos localizar todas as informações, a forma como eu vou preparar e todos os ingredientes que eu vou precisar. Pois, Pro, o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? É tão fácil interpretar e compreender uma receita? Pois bem, a gente vai, nessa aula de hoje, localizar as informações que estão explícitas. Significa que elas não dependem de um conhecimento prévio do leitor. Exatamente, porque as informações estão ali, ó, ao seu olhar, logo de cara no texto, tá bom? A gente não precisa subentender
ou inferir informações além do que o texto está dizendo. Vamos aqui aos verbos. O que significa localizar? Significa que eu vou encontrar o lugar de. Só que num texto, o que é que eu vou encontrar? O que é que eu vou localizar? Eu vou localizar informações, ideias ou dados sobre algum assunto. Pois bem, e o que é explícito? A prof falou que explícito é aquilo que está na nossa cara, no nosso olhar. Explícito é tudo que está claro, que não deixa dúvidas. É tudo aquilo que está expresso, foi dito pelo autor do texto, ok? Então, a gente não precisa subentender a mensagem desse autor. Vamos... Vem cá, chega aqui. Vem cá mais perto e vem ver comigo o nosso primeiro exemplo. Eu trouxe para vocês uma tirinha. Exatamente. Essa tirinha foi de uma prova do SAEME. Leia o texto abaixo. E nesse texto, no alto da árvore, a mamãe passarinho está... Pois bem, essa tirinha, ela já é um outro gênero textual. As tirinhas. As tirinhas, elas têm um pouco de humor, ela tem um teor humorístico, tá certo? E às vezes depende muito das nossas inferências enquanto leitor. Porém, nessa questão de prova, a questão não pediu. A questão não pediu para você subentender a mensagem. Vamos lá? Ele perguntou, qual é o enunciado dessa questão? Nesse texto, sim... Você está duvidando que essa tirinha é um texto? Exatamente. A gente não tem somente textos escritos, tá certo? Nós temos também textos com imagens. Exatamente. Então, nesta tirinha, que é um gênero textual, no alto da árvore, o que é que a mamãe passarinho está? Nós temos quantos quadrinhos nessa tirinha? 1, 2, 3... 4 quadrinhos nessa tirinha. A primeira sequência, vamos olhar uma sequência de fatos que se sucedem nessa tirinha. No primeiro quadro, nós temos a mamãe passarinho. E como é que eu sei que é a mamãe? Pelo tamanho, pelo porte dessa ave. O porte desse pássaro indica que ela deve ser a mãe. É o que está sugerindo a questão. Ela está com um papel na mão. E ela está com uma instrução. Por quê, Pro? Você identificou isso? Porque tem um número 1, 2 e 3. E ela está falando com quem? Com quem essa mamãe passarinho está dialogando? Ela está dialogando com o seu filhote. E ela está mostrando esse papel. Tudo isso foi identificado pelo leitor na sua primeira sequência. No segundo quadrinho, então, nós vamos ter, olha só, o direcionamento da nossa leitura. Parece uma letra Z. Quadrinho número 1, quadrinho número 2, quadrinho número 3, quadrinho número 4. Pro, você disse que parecia uma letra Z. Exatamente, é a sequência da nossa leitura. Começamos no quadrinho número 1, nos dirigimos para o quadrinho número 2, sequência de fatos número 3 e, por último, quadrinho número 4. Então, no quadrinho número 2, nós temos o filhote segurando aquele papel de instruções de como se deve voar. Descendo para a sequência de quadrinhos do número 3, o que é que o filhote faz com aquele papel de instruções? Ele dobra e faz um aviãozinho de papel. E no último quadrinho da nossa sequência, ele, se arremessa junto com o avião de papel. E a mamãe passarinho, só fica de olho. Então, em todos, você observou o posicionamento da mãe? No primeiro quadrinho, ela apresenta um papel de instruções. No segundo, ela fica observando o passarinho a ler o papel. No terceiro, ela fica olhando o que é que o passarinho está dobrando
o papel em avião. E no último quadrinho, a mamãe passarinho está a observar o seu filho voar no papel de dobradura. Então, olha as alternativas que nos são apresentadas nessa questão. Letra A. A mamãe passarinho está brincando com seu filhote. Letra B. Ela está dando aula de voo ao filhote. Letra C. Ensinando os perigos da mata. Será? E número 4, letra D, mostrando como fazer um avião. E aí, já pensaram? Pois bem, vamos nos atentar apenas ao primeiro quadrinho. Ele é o mais importante para a nossa resposta. Ela não está brincando, ela não está mostrando como fazer uma dobradura de avião, ela está mostrando um papel de instruções como um passarinho deve voar, né? Então, lá no papel do passarinho, no papel de instruções, tem número 1, número 2, número 3. Justamente o passo a passo de como esse passarinho precisa aprender a voar. Então, resposta correta, letra B, é uma informação que está explícita na tirinha. Exatamente. Então, esta resposta, ela está explícita. Ela não depende do seu ponto de vista. Vamos aqui a mais uma questão do SAEP 2013. Leia o texto abaixo com atenção. A calça do Raimundo continha... Na verdade, a Maria de Norá escreveu um pequeno poeminha nesse pedaço de calça jeans. Vamos ler? O título é Mapa. Tinha tanto remendo a calça do Raimundo que ele estudava nela a geografia do mundo. Viram como rimou? Então, este é um outro gênero textual que é a poesia, exatamente, o poema. Este é um pequeno poema de Maria de Norá e que nós vamos identificar o que é que continha na calça do Raimundo. Esse poema, de apenas 4 versos, em qual desses versos nós localizamos, nós encontramos a informação que esta questão está solicitando? Ela está perguntando, volta ao enunciado. O que é enunciado, Pro? É a consigna. O que a questão está pedindo? A consigna da atividade. Tá certo? Ele quer saber sobre a calça. O que é que tinha na calça do Raimundo? Descobriram qual é o verso? Lembram que é verso de um poema? Verso são todas as linhas de um poema. Exatamente. E este poema, chamado Mapa, de Maria de Norá, tem apenas 4 versos. Deixa de conversa, Pro. Vamos localizar. Está escrito o quê? A geografia do mundo estava onde? Na calça do Raimundo tinha o quê? Tinha tanto remendo que está localizado na linha 1. Exatamente. Na linha 1 está localizado o remendo, né? O remendo na calça do Raimundo. Letra A, letra B, C ou D? Letra D, porque tanto tem o mesmo sinônimo, é uma palavra sinônima, parecida com muitos. Então, na calça do Raimundo, no verso 1, tinha tanto remendo. E por ser uma palavra sinônima, exatamente sinônima, nós podemos substituir a palavra tanto pela palavra muito. Muito bem. Vamos ao nosso próximo exemplo? Um outro gênero textual. Olha aqui. Observe a imagem abaixo. O texto é uma convocação
para o combate de... Este aqui pode ter sido um cartaz, exatamente, ou um cartaz, ou um outdoor. Pode sim. E nós temos dois tipos de informações. Uma é informação através de imagem, que é um texto por imagem, que é o desenho desse animal. Além de ter o desenho desse animal, nós temos também o símbolo. Exatamente, que símbolo é esse? Então precisamos, olha só, de conhecimentos prévios. Precisamos ter um conhecimento prévio sobre este tipo de símbolo, sobre este tipo de sinal. Exatamente, que é o sinal de proibido. Muito bem. Onde nós encontramos este tipo de sinal? Encontramos esse tipo de sinal no nosso dia a dia, no trânsito, não é? Em determinados lugares, como um banco, a fila de um cinema, certo? Então, nós temos nessa imagem a figura de um mosquito, o símbolo de proibido e um texto, o texto escrito. Vamos ler comigo? O que está lá escrito? Todos contra e bem destacado, em caixa alta, a palavra dengue. Você também vai precisar, olha só, de outro conhecimento prévio. Exatamente. Quais são os mosquitos que transmitem a dengue, essa doença? Isso mesmo, o Aedes aegypti. Então, essa imagem, vamos localizar essa informação explícita. Qual é a convocação? O que é que nós vamos combater? O que é que está proibido se ter? O carrapato dos cervos? As moscas de sete sé? Uau! Ao mosquito da dengue? Ou ao mosquito prego? Bom, eu estou um pouco na dúvida. Carrapato eu sei que não é. Esse bicho aí não se parece. Mosca tem asa, mas não é esse. Eu já vi esse desenho em algum lugar. Olha só, novamente, vamos precisar de conhecimento prévio. Se eu tenho esse conhecimento prévio, eu sei que é um mosquito da dengue. Gente, e nem precisa de tanto conhecimento prévio assim, porque olha só, está escrito dengue no nosso cartaz, tá certo? Então, resposta correta para ele, a letra C. O tempo todo eu estou falando de passo a passo. O passo a passo, para a gente localizar informações explícitas no texto, a gente vai ver na sua telinha agora. Primeiro, vocês perceberam que nesses 3 exemplos, a gente veio lendo o enunciado das questões, certo? A consigna da atividade. Segundo, a gente fez a retomada da leitura. A gente lê o texto uma vez e lê o texto de novo. Retomar significa que eu vou voltar ao texto novamente. Terceiro, é muito importante essa habilidade, que é grifar. Grifar significa que eu vou pegar, pode ser um lápis de cor, pode ser um giz de cera, pode ser um marca-texto ou hidrocor. Você pode utilizar esses objetos para grifar. Significa que eu vou destacar no meu texto palavras, por exemplo, eu vou destacar a palavra prévio. Exatamente, você vai passar uma cor nesse texto para destacar uma informação muito importante. Eu não tenho nenhum desses objetos escolares. Eu então posso sublinhar, que significa passar uma linha embaixo desse texto para destacar informações importantes. Não é sublinhar ou grifar o texto todo, apenas aquela informação que é importante. E a última é identificar quais são as informações explícitas que o meu enunciado da questão pediu, tá certo? Seguindo esse passo a passo, nós vamos resolver mais uma sequência de atividades.
Vamos lá? Primeiro texto. Olha só, eu vou começar a aumentar, né? A tornar mais complexa a nossa questão a partir de agora. A nossa interpretação, a nossa compreensão dos textos. Pois bem, a zebra é branca de listras pretas ou preta de listras brancas? Vamos ver comigo? Parece pergunta de piada, mas tem um fundo científico. Entenda, esse é um texto de Débora Zanelato. A zebra é branca com listras pretas. Isso fica ainda mais evidente na espécie chamada zebra de greve, que tem listras pretas, mas barriga totalmente branca. E, apesar de algumas zebras terem até listras em tons marrons, o fundo branco sempre predomina. Exatamente. E agora que nós já lemos o texto, olha o passo a passo. Eu vou fazer o quê? Eu vou identificar o que é que o meu enunciado da questão está pedindo. Segundo o texto, a zebra. Como é essa zebra? Qual é a característica dessa zebra? Letra A. É preta com listras brancas, é branca com listras pretas, tem listras em tons marrons com fundo branco ou tem listras brancas com barriga totalmente preta? Ai, eu me confundi. E você também? O que é que a gente vai ter que fazer? Voltar ao texto. Vamos retomar a leitura do texto? Exatamente. Localizei a informação porque ela está explícita, de cara, ao seu olhar, na primeira linha do texto científico. Exatamente. A zebra é branca com listras pretas. Essa resposta está na letra B. Muito bem. Vamos fazer um outro exercício? A princesa e o grão de ervilha. Exatamente, meus alunos. Vocês irão encontrar nas provas externas, né, nessas avaliações, atividades com textos muito compridos. Assim como esse gênero que é um conto maravilhoso. A princesa e o grão de ervilha. Por isso que a prova está aumentando essa complexidade, tá certo? Era uma vez um príncipe que desejava uma esposa, uma princesa, mas deveria ser uma verdadeira princesa. Viajou, pois, por todo o mundo para achá-la. Princesas é o que não faltavam, mas todas tinham seus defeitos. Voltou para casa triste e desanimado. Desejava tanto encontrar uma verdadeira princesa. Uma noite sobreveio uma forte tempestade. Relâmpagos rasgavam o céu. O trovão rolava e a chuva caía aos borbotões. Era uma coisa terrível. Foi quando alguém bateu a porta do castelo. E o próprio rei foi abrir. E lá fora estava uma princesa. Voltando aqui para a nossa questão, esse texto, esse conto maravilhoso do Hans Christian Andersen, ele é um conto, isso mesmo, um outro gênero. Pois bem, já que lemos o texto a primeira vez, vamos ao enunciado da questão, que é o segundo passo, para localizar informações explícitas. Leia o texto e responda. O príncipe viajou pelo mundo para... Letra A. Conhecer outros países. Letra B. Conquistar mais territórios. Letra C. Encontrar o grão de ervilha. Ou letra D. Encontrar a verdadeira princesa. Eu ouvi falar em alguma coisa de grão de ervilha em algum momento do texto. E eu sei que príncipes, né, viajam pelo mundo. Será que ele foi para conhecer outros países? Estou em dúvida novamente. Eu acho que eu vou ter que voltar ao texto. Eu vou fazer a retomada da leitura, que é o terceiro passo. Olha só, vamos identificar, localizar no texto algumas informações que nos dão pistas. E o que a Pró Tereza tem feito aqui no texto? Sublinhado. Exatamente. Sublinhado as informações, sublinhar.
estamos sublinhando as informações que nos dão pistas textuais. Na primeira linha do texto do primeiro parágrafo, diz: era uma vez um príncipe que desejava para esposa. Na segunda linha, encontramos uma verdadeira princesa e viajou por todo o mundo para achá-la. Então, esse príncipe viajou por todo o mundo para achá-la. Achá-la quem? Achar a princesa. Resposta da nossa questão é a letra D. Encontrar a verdadeira princesa. Olha quem eu vou trazer na sua tela. Conhecem? Essa é a nossa autora de livros infantis, Eva Furnari. E a Eva, ela criou um personagem, uma bruxinha, a bruxinha Zuzu. E ela deu uma entrevista para a bruxinha, acreditam nisso? Nem eu. Vem ver comigo como ficou bacana. Antes de mais nada, quero dizer que adoro seus personagens. Obrigada, bruxinha, obrigada. Onde você estudou, Eva? Estudei na Universidade de São Paulo. Fiz curso de arquitetura. Que chique! Você é arquiteta? Bom, eu me formei em arquitetura, mas não exerço a profissão. Sou artista plástica, professora de artes e também escritora. Há quanto tempo você escreve histórias? Há uns 10 anos. Você tem varinha mágica? Não, não tenho. E como é que você inventa essas histórias? Ah, foi uma bruxinha que pôs um feitiço em mim. Ah, sei. Entendo. Obrigada pela entrevista. Gostaram? Eu também gostei. Pois bem, a entrevista é um outro gênero textual. Exatamente. Vamos agora, com base no texto, a Eva Furnari não exerce a profissão de... Poxa, ela falou que ela era um monte de coisas. Ela era artista plástica, professora, escritora e arquiteta. Multiuso, hein? Poxa, mas eu já me perdi nessas informações. Vou ter que voltar lá na entrevista para destacar essa pista textual. Olha só o que eu identifiquei. Eu me formei em arquitetura, mas não exerço a profissão. Ela é artista plástica, ela é professora e também escritora. Mas o que é que ela não é? Está bem grifado. Ela não é arquiteta. Resposta, letra D. Poxa, vocês estão sabendo demais. Vou dificultar a vida de vocês. Vamos ver se vocês já estão bons ao final dessa aula. Olha o que eu trouxe. Sim. Onde você encontra esse gênero bula? Bula de... Nunca leu? E como é que você toma remédio, senhor ou senhora? A bula de remédio, ele traz, diversas informações para você, paciente. Vamos ver? Vitamina, comprimidos. Embalagem com 50 comprimidos. Informações ao paciente. O produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem validade de 12 meses. É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. Eu vou ler esse texto todo? Não preciso. Sabe por quê? Esse texto todo, me deu um pouco de canseira. Vamos ver o que é que o meu enunciado da questão está pedindo? Só um minutinho. Eu tenho algumas partes importantes na bula. Informações ao paciente, as indicações de uso, as contraindicações, os efeitos colaterais, a posologia, a forma como eu tenho que tomar esse remédio e o nome do laboratório que produziu esse remédio. Vamos lá? Opa, identifiquei aqui também o quê? Composição. De que esse remédio é formado? Quais são as substâncias que compõem esse remédio? Vamos lá? O nosso enunciado da questão diz: leia o texto abaixo, que a gente já leu, e no texto a palavra composição. O que é que ela indica? Indica situações contraindicadas do remédio. As vitaminas que fazem falta ao homem, os elementos que formam o remédio ou os produtos que causam anemia? Vamos lá voltar a
olha só como está em destaque a palavra composição. Vamos ver lá no nosso texto o que é composição? A composição estava bem aqui e a Pro já até antecipou essa informação. Na composição eu tenho todas as substâncias que formam, que compõem o remédio. Exatamente. Então, respostas, letra C. Os elementos que formam o remédio. Muito bem. Relembrando aqui, pega a minha dica, tira a foto. Olha o passo a passo. Eu vou pesquisar diversos textos, assim como a Pro trouxe para vocês. Eu vou ler esses textos, ler um enunciado com atenção e vou reler o texto, olha só, sublinhando ou grifando todas essas pistas, todas essas dicas que me ajudam a localizar aquela informação para eu responder as minhas questões. E olha o que eu trouxe para vocês, um bye-bye. Uma frase de Charlie Chaplin para a gente deixar o nosso cérebro sempre em exercício. O nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. Então, já que é felicidade, te espero na próxima aula. Tchau, tchau!